Entrevistas feitas no Brasil por James Fox, que não foram mostradas em seu documentário, trazendo revelações 30 anos depois do caso mais enigmático sobre seres desconhecidos em nosso planeta. Recentemente, James Fox fez uma conferência nos Estados Unidos onde levou diversas testemunhas do Brasil, sendo a principal a do conceituado Dr. Ítalo, que presenciou em vídeo um dos 5 seres encontrados em Varginha no ano de 1996. Eu juro que o que eu vou dizer é a acepção mais correta da verdade, é a verdade dos fatos. Meu nome é Nier Nadeia, eu sou jornalista, sou diretor da TV Princesa, onde já trabalho desde aquela época. Em janeiro de 1996, no dia 20, eu estava trabalhando e logo que saí, fiquei sabendo do avistamento na cidade. Eu fui averiguar esse avistamento, fui impedido pelos soldados da ESA, né, que não deixaram que eu subisse até o local, porque por ser da cidade, eu sei onde as coisas acontecem. Eu queria ver. Parei o carro, desci, queria ir a pé, disseram que eu não poderia passar. Eu questionei o porquê, assunto de segurança nacional. Oh, mas e a minha liberdade de ir e vir? Vocês têm que ficar. Pois bem, isso aconteceu. Depois, no domingo, tiveram pessoas que fizeram avistamento. Eu estive no hospital regional porque fiquei sabendo que lá havia uma movimentação. Vi os médicos em polvorosa, mas não soube o quê. E o mais importante que eu esqueci de dizer, naquele momento em que eu estava próximo ao local dos fatos, eu ouvia barulho de gente na mata, como se estivesse correndo, e 2 frases me marcaram. Cerca, cerca. O outro respondia, é liso, é liso. Essas coisas ficaram na minha mente por um bom tempo. Mandei 2 jornalistas para uma entrevista coletiva que teria na ESA para eles tentarem colocar panos quentes, dizer que, não, era apenas um exercício militar, era caminhão que estava arrumando, e eu já instruí os meus repórteres, pergunta exatamente sobre isso, sobre o que aconteceu, mas seja incisivo. A resposta que eles tiveram foi, se vocês insistirem nesse assunto, vocês vão ser presos. Então, quer dizer, para mim, havia um processo de acobertamento e que, aliás, perdura até hoje, por enquanto. Que muita gente, como eu, tem relatos iguais a esse, mas que ainda hoje tem medo de dar a cara a tapa e de falar o que aconteceu. Eu juro que o que eu vou dizer é simplesmente a verdade e nada mais do que a verdade. Meu nome é Fábio Furtado e em janeiro de 1996, eu e meu amigo que estávamos na fazenda que trabalhávamos em Três Corações, vimos um objeto voador não identificado. Um objeto que não era normal para a época, uma coisa que a gente nunca tinha visto. Ele fez movimentos sem nenhum tipo de curva, subiu e desceu, fez um Z no ar e desceu atrás do morro, na frente da nossa fazenda que nós morávamos e trabalhávamos em 96. O objeto ele era cilíndrico, era o tamanho mais ou menos do micro-ônibus, e o movimento que ele fez no ar, eu nunca vi se repetir isso, nem nos dias atuais, nas aeronaves mais tecnológicas que nós temos hoje. Aquele objeto fez um pouso, e no dia seguinte, eu fui lá para conferir, e vi um amarelado no chão. Ali eu tive aquela certeza, percepção, que aquele objeto não era desse mundo. Eu juro que eu vou dizer a verdade, a pura verdade. Sou militar do Exército da época de 1996, onde ocorreu um fato ET de Varginha. Participei no transporte e também na visualização do ser extraterrestre, onde eu fiz o transporte, mas primeiramente, antes de transportar esse ser, eu entrei na porta, na segunda porta do hospital, onde avistei um ser, e posteriormente veio relatos de que era simplesmente um extraterrestre. Com isso eu fiz o transporte dele de Varginha para Três Corações, de Três Corações para Campinas, onde deixei a viatura e outros militares assumiram. E posteriormente retornando para Três Corações, houve o relato que os americanos teriam já
após descer, transportando ele para um local ignorado, um local que eu não sei. Meu nome é Ítalo Denelli Venturelli. Eu juro que o que eu vou dizer para vocês é verdade, nada mais do que a verdade. Sou médico há 46 anos e em 1996, no dia 20 de janeiro, eu fui chamado para ver um paciente, né? E quando eu fui ver, não era um ser do nosso planeta, né? Que fui chamado eventualmente para dar minha opinião sobre o caso e eu vi o caso sob o ponto de vista médico. Consciente, sem dor, sem sangramento, respirando bem, muito calmo, muito tranquilo, parecia uma criança de uns 7 anos, branquinho, não tinha mau cheiro, a cabecinha grande, mas em forma de gota, né? Boca pequenininha, uma das mãos estava dentro de um campo e outra para fora. O olho não era vermelho, estava lilás, também em forma de gota. E me olhou de uma maneira muito tranquila, não estava agitado, não estava agressivo, não estava com dor e, na minha opinião, não estava com medo também. Na minha opinião, estava entendendo o que estava acontecendo ali. É um olhar muito bonito de ver, um olhar assim sem julgamento, né? 2 vezes ele olhou para mim, olhou para a janela, olhou para mim outra vez. Eu senti assim, eu fiquei próximo dele, né? 1,5 metro, assim, não toquei nele, mas eu fiquei próximo. E a maneira de olhar é uma maneira assim que ele parece que era uma inteligência maior do que a nossa, do que a humana, né? Que ele estava entendendo, apesar de ele estar assim numa situação de defesa, ele não estava com medo, ele estava entendendo o que estava acontecendo, né? Possivelmente deveria ter algum propósito, alguma coisa para estar fazendo o que ele estava fazendo. E a verdade é que eu sou testemunha ocular, eu vi o ser sim. Podem falar o que for, brincam, zombam, fala uma porção de coisas, mas eu vi ali, deitado na minha frente. É importante as pessoas saberem que não estamos falando de dinheiro, estamos falando de uma coisa que muda o conceito da humanidade, né? Que é um ser de um outro local. Eu fui lá, não fui procurar, eu fui lá por num acaso, ver um outro paciente e eu vi. Então eu acho importante as pessoas saberem que sim, quem fala que viu, quem viu espaçonave, viu, nós vimos mesmo. E não é fácil ficar aqui na frente da câmera falando sobre isso. Que perguntam, parece que a gente está mentindo, você tem que insistir. Já jurei que vi mesmo e vi, né? Que os seres mais novos acreditem que existe sim. Eu juro que vou falar a verdade, somente a verdade. Meu nome é Carlos de Souza, eu sou professor de Geografia há 25 anos, sou professor do estado de São Paulo, no Brasil, sou piloto de ultraleve. No ano de 1996, em janeiro, no dia 13, eu fui testemunha da queda de um objeto voador não identificado, um OVNI, na cidade de Varginha, numa fazenda chamada Maiori. Eu estava vindo para um evento de ultraleve quando percebi no céu um objeto em formato de cilindro. Na época eu até pensei que fosse um Zeppelin. Tá? Nesse momento eu observei que esse objeto estava com sérios problemas, perdendo altitude. Ele tinha um rasgo lateralmente, ele tinha um rasgo bem grande e saiu uma fumaça branca. Eu vi ele perder altitude, ganhou altitude novamente, fez a volta sobre a rodovia federal Fernão Dias, cruzou e caiu. Nesse exato momento, eu peguei meu veículo, fui até essa fazenda Maiori e ao chegar lá eu vi vários destroços desse objeto. Nesse exato momento eu desci, pois nesse momento eu achava que tinha pessoas precisando de ajuda. Eu abaixei, peguei um pedaço desse objeto que me chamou muito a atenção, era o cheiro muito ruim que tinha, era um cheiro de amônia com ovo podre. E a folha que eu peguei, o pedaço desse objeto que eu peguei, ele parecia uma folha de papel alumínio. Quando eu amassei ele abri a mão novamente, ele voltou ao formato normal dele. Aquilo me chamou muita atenção. Nesse exato momento, um agrupamento militar, vários caminhões, umas viaturas, vieram em direção a mim e me mandaram embora, me ameaçando, colocando uma arma na minha frente, pedindo para mim ir embora. Foi nesse exato momento que eu virei as costas e fui embora
do local, ameaçado com uma arma na minha frente, na minha cara botaram a arma. Eu fiquei com muito medo, resolvi ir embora para São Paulo novamente, até abandonando o evento de voo de ultraleve que eu iria fazer. Nesse exato momento eu parei para tomar um café e relaxar um pouco, quando 2 homens de preto apareceram em um veículo escuro e me ameaçaram para calar a boca, ficar quieto e não fazer nada, senão eu teria sérios problemas a minha vida inteira. Eu não entendi o porquê. Olhei para o veículo não havia identificação, não havia placa. Nesse momento eu vim para São Paulo. A única coisa que eu peço aos senhores, pois eu juro sobre a Bíblia Sagrada e faço qualquer teste de detector de mentira a qualquer instante, que eu estou falando a verdade. Esse tudo que ocorreu, só peço que as pessoas que saibam a verdade disso venham a público falar, pois é uma coisa muito séria o que aconteceu. Não deixe nós, civis, passarmos por mentirosos. Nós não somos mentirosos, nós apenas queremos a verdade, nada mais que a verdade. E convido a se inscrever no canal, deixe seu like e comentário.